É convidado deste telejornal Pedro Monjardino, que terminou ontem as funções de coordenador da Task Force da vacinação contra a Covid-19 nos Açores. Iniciou funções a 1 de maio. Boa noite, Pedro Monjardino, bem-vindo ao telejornal. Que balanço é que faz destes 5 meses de coordenação? Muito boa noite, muito obrigado pela oportunidade. Olha, o balanço eu acho que é extremamente positivo. Eu, quando cheguei aos Açores, a região autónoma estava com uma taxa de vacinação de primeiras doses de 20% e cerca de 9% de segundas doses, e hoje, ou ontem, estamos nos 79%, praticamente nos 80% de taxas de vacinação de segundas doses, e portanto num curto espaço de tempo conseguimos acompanhar o esforço que o Portugal fez em ter um sistema de vacinação extremamente rápido e podermos ajudar também o país a estarmos na vanguarda das taxas de vacinação a nível mundial com primeiras e segundas doses. Portanto, o resultado é altamente satisfatório, quer na região autónoma dos Açores, quer a nível nacional. Esta taxa poderia já ser um pouco acima da que é, ou seja, 85%, por exemplo? As taxas podem ser sempre superiores se acontecerem vários fatores. Nós tivemos, no princípio, a partir de maio, portanto, o tempo a que eu me vou reportar cá estava, mas julgo que é do entendimento comum de que havia dificuldades em termos vacinas a tempo. E à medida que as vacinas foram aparecendo, e num trabalho que foi feito a nível regional muito intenso com as unidades de saúde de ilha e com os hospitais, nós fomos conseguindo criar as condições para, quando recebêssemos as vacinas, pudéssemos vacinar o mais rapidamente possível. Mas houve, na verdade, um desfazamento de tempo que demorou algum tempo a corrigir, até o mês de julho, fins de julho, em que nós tínhamos um número de vacinas muito elevado e que estávamos a ter um registro vacinal bastante interessante. Mas também chegámos a uma altura, já no fim deste prazo, digamos assim, em que nós tínhamos vacinas a mais, mas nem toda a gente comparecia ao ato vacinal. Portanto, eu diria que, do ponto de vista regional, e tendo em consideração a dispersão geográfica que nós temos, 9 ilhas, e tendo em conta o esforço que foi feito, apresentámos taxas de vacinação elevadas e fizemos um esforço muito grande, e os parabéns têm que ser dados não ao coordenador, mas aos heróis desta história, que são os profissionais de saúde, que em todas as ilhas fizeram um esforço absolutamente fantástico e que todos nós nos devemos congratular, porque foram de facto extraordinários. Como é que foi a relação da Task Force regional com a nacional? Olha, a relação foi excelente. Num primeiro momento, quando eu cheguei, eu desloquei-me imediatamente a Lisboa a pedido do presidente do Governo Regional, o Dr. João Manuel Bolieiro, porque tivemos que preparar a Operação Periferia, e a partir daí a relação foi excelente. Eu gostaria de referenciar um aspecto que eu acho que é importante. Eu já tinha tido alguma experiência a trabalhar com forças militares, nomeadamente na operação de apoio ao Ciclone Idai. Portanto, eu não era um perfeito desconhecido no meio, por um lado, e por outro lado, eu tenho um grande apreço pelos militares. Eles, de facto, demonstraram, quer a nível nacional, em que nos garantiram um grau de previsibilidade de vacinas, de recebimento de vacinas, que nos permitiu organizarmos e sabermos exatamente quais eram as alturas em que nós íamos ter picos de vacinação para podermos fazer os agendamentos atempadamente. Eles foram muito importantes nessa fase, mas também foram muito importantes, nomeadamente através do Comando Operacional dos Açores, que logo após a minha entrada, uma das primeiras iniciativas que tive foi solicitar ao Comandante Operacional dos Açores, ao Almirante Henriques Gomes, que nos disponibilizasse militares para ajudar a Unidade de Saúde de São Miguel a fazer os agendamentos que nós já estávamos a prever que iriam ter que aumentar porque iríamos ter muitas vacinas. O Comando Operacional dos Açores também nos ajudou na Ilha Terceira, ajudando no Centro de Vacinação da Vinha Brava, e à medida que a Operação Periferia foi seguindo, os militares, com as equipes que deslocaram, foram absolutamente fantásticos e foram o motor catalisador que nos permitiu, na segunda fase da Operação Periferia, sugerir
quer ao Governo Regional, quer ao Almirante Gouveia e Melo, através da coordenação, que fossem os profissionais de saúde dos Açores a fazer essa segunda inoculação, que foi um tremendo sucesso. Portanto, destaca então a importância do trabalho de equipa numa operação desta envergadura. O tempo que nós vivemos, o nível de tensão e de ansiedade que se gerou no país e no mundo, só se consegue combater com dois aspectos. Por um lado, união, que significa espírito de equipe, e é esse espírito de equipe que permite baixar os níveis de ansiedade e de medo. O medo na pandemia é o pior que nos pode acontecer. E eu devo referenciar que é um dos aspectos que vai ficar de certeza como uma consequência, uma lição em relação à pandemia, é que ela ensinou-nos que existem determinadas organizações do Estado que são absolutamente essenciais, porque elas ocupam um papel transversal na sociedade portuguesa e do mundo, de todos os países, são essenciais para combater estes processos. Uma dessas instituições foram as Forças Armadas e outras foi o Serviço Nacional de Saúde, que nos Açores, o Serviço Regional de Saúde. Estas duas organizações foram absolutamente essenciais para que hoje pudéssemos ter um registro vacinal que temos que é absolutamente impressionante. Eu gostaria de referenciar que no dia 19 de janeiro do corrente ano, Portugal tinha 1,4% de taxa de vacinação de primeiras doses e hoje tem praticamente 85%. E os Açores contribuíram ativamente neste processo, fazendo com que, por exemplo, o Governo Regional possa vender o destino Açores como uma zona com altíssima taxa de vacinação de Covid e, portanto, uma zona que se pode receber turistas e vender este território fantástico em termos de turismo. Acredita que depois desta experiência começa agora uma viragem necessária no funcionamento ou no modo como as pessoas olham e trabalham no Serviço Regional de Saúde, atendendo à especificidade da região, nomeadamente a dispersão geográfica? Eu acho que a pandemia, esta nova fase, vai trazer grandes mudanças. E uma delas, que eu não vou me alongar muito, mas que é muito importante, é a consequência da paragem da economia. Portanto, esse assunto é um assunto que vai ter que ser resolvido, porque é um assunto importante. Em relação à pergunta que me faz, ao longo deste tempo, eu vejo estas situações de emergência como situações de grande oportunidade. Eu não tenho dúvida absolutamente nenhuma que o Serviço Regional de Saúde dos Açores, o Serviço Nacional de Saúde de Portugal e todos os serviços nacionais de saúde de todos os países que tiveram altas taxas de vacinação vão sofrer um tremendo redesenho da sua arquitetura. E isto por várias razões. Em primeiro lugar, porque se permitiu fazer um acesso da saúde de uma forma muito mais rápida através do próprio desenvolvimento tecnológico. Isso vai fazer com que as instituições e os governos consigam fazer com que estejam mais perto dos utentes que não fisicamente. Os processos de agendamento, os processos de consulta, os processos de envio de exames, tudo isso vai sofrer uma tremenda transformação. E isso vai ser bom quer para os governos, quer para os utentes. No caso dos Açores, tendo em consideração a dispersão geográfica, obviamente que isso vai ter um impacto muito maior, mesmo em termos de redução de custos de algum tipo de operações. Eu gostaria de mencionar um aspecto que é importante. A coordenação do processo de vacinação da região autónoma dos Açores vai deixar um pequeno documento, um memorando que foi elaborado por todos os seus elementos, ao Secretário Regional da Saúde e Desporto, ao Dr. Cláudio Menezes, e ao Presidente do Governo Regional, ao Dr. João Manuel Bolieiro, sobre aquilo que nós entendemos que são os possíveis caminhos a seguir para um redesenho deste sistema de saúde a nível regional. E tendo em consideração que a região autónoma é uma região relativamente pequena, é um lugar ótimo para se fazer testes de laboratório, para em termos de saúde pública podermos ser uma zona do país mais desenvolvida, tendo em consideração uma característica que nós temos que mais ninguém tem no país, que é esta dispersão geográfica. Pedro Monjardino, só para terminar, termina funções com um sentimento de missão cumprida? Eu termino funções com esse sentimento e profundamente orgulhoso por ter
visto e conhecido profissionais fantásticos a trabalhar na região autónoma dos Açores. Saio dos Açores de coração cheio e muito feliz. Muito obrigada pela sua presença neste telejornal. Muito obrigado.